De que lado você vai estar? Você vai estar do lado daqueles que se rebelam contra Deus? Daqueles que conspiram contra os seus princípios? Contra a sua palavra? Daqueles que rejeitam a Deus? Ou você vai estar do lado dos eleitos de Deus? Porque o mundo nada tem para lhe oferecer. Só tem a ira de Deus para quem está no mundo. Agora, para nós, olha o que a palavra de Deus oferece. Amados irmãos, abram as suas Bíblias em Salmos, capítulo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos, irmãos. Só na leitura a gente já fica emocionado, né? Amém. Embora esse salmo, né, não diga quem foi o seu escritor, em Atos, né, ele é atribuído pelo apóstolo Pedro a Davi, certo? E muitos falam que esse salmo, né, ele se refere ao reinado de Davi. Porém, não, meus irmãos, ele se refere ao Messias, né, a Cristo Jesus. E nós vamos ver isso a seguir. Esse salmo, ele fala, certo, de três coisas. Ele fala, primeiro, da rebelião humana, da rebeldia do homem. Em segundo, em uma segunda seção, ele fala também a respeito da resposta divina, da ira divina. E na última seção do salmo, ele faz um apelo, né? Ele faz um alerta, uma exortação e traz uma grande mensagem para nós. Vamos lá, vamos ler aqui novamente o versículo 1. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ele começa esse salmo fazendo uma pergunta muito importante. Por que o ser humano se rebela? Por que os governantes dessas nações se rebelam contra o Senhor? A Bíblia fala que depois da queda do homem, o homem privado da glória de Deus, está totalmente separado do Senhor, né? Os seus pensamentos estão totalmente desconectados com o Criador, certo? E sabemos que a nossa carne só tende para o mal. É por isso que a Bíblia, ela trata em alguns versículos, né, o homem como tendo inimizade com Deus, como sendo inimigo de Deus. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês rapidamente alguns textos que vão falar justamente sobre isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho Romanos 5:10,
que fala assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua ira. Então, antes de sermos reconciliados com Deus por Jesus, éramos considerados inimigos de Deus, totalmente separados do Criador, né? Colossenses 1, 21 também vai trazer essa noção para a gente, ó. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para acrescentá-los diante dele santos. Então, irmãos, aqui nós vemos que antes de nós sermos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E é por isso que o Salmo, o versículo 1, fala que porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Irmãos, coisas vãs aqui se refere a você imaginar coisas que não são válidas, coisas sem valor algum, como a rebelião humana, você se rebelar contra Deus. É loucura, irmão. Você se rebelar contra o Criador, pelo amor de Deus, o ser que criou os céus e a terra, e tudo que neles há, cuja a glória, os céus não podem conter a glória de Deus. Então é loucura o homem se rebelar contra Deus, contra o Criador. Mas é isso que acontece, né? Pelo homem estar separado de Deus, né, ele começa a imaginar coisas impossíveis, coisas vãs, né, coisas absurdas. E a gente viu isso no passado. A Bíblia traz isso para a gente. Se a gente for ler a Bíblia a partir de Gênesis, o homem construiu a Torre de Babel para chegar até o céu, para desafiar Deus. Daí você tira o que o homem é capaz de fazer quando tem a mente separada de Deus. E quando é governado por governantes ímpios, que estão totalmente separados de Deus. E estes são obstinados. Nós já vimos vários deles durante a história, né? Vamos lá, vamos avançar aqui para o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Consultam juntamente, né? No hebraico é a palavra yavsad, né? Que é assentar-se juntos em conclave. Muitas traduções vão trazer a palavra conspiram. Conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, certo? Lá em Atos, né, Atos 4, né, a partir do versículo 25, ele fala assim: que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, certo? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. Então o apóstolo, ele dá para a gente aqui em Atos 4, um exemplo de conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Se eu disser para vocês que essa conspiração que aconteceu, né, lá na época de Jesus, ela continua acontecendo
nos dias de hoje. E a gente vai ver isso com mais propriedade agora, no versículo 3. Vamos avançar aqui para o versículo 3 de Salmos. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que a gente tem que entender, é que esses governantes, esses reis, eles desejam, eles anseiam por romper essas ataduras, né? Por romper essas cordas. Outras traduções vai trazer como se fossem algemas, como se fossem grilhões. O que é que está prendendo eles? Né? A gente tem que fazer, a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui, nesse versículo, é: o que são essas amarras? O que são essas correntes? O que são essas ataduras? É consenso, né, entre os estudiosos, né, que essas ataduras, essas correntes, fazer uma pergunta para os irmãos: de lá para cá, desde a morte de Jesus para cá, como é que Jesus exerce a sua autoridade sobre as nossas vidas? Alguém sabe dizer? Pelos seus ensinamentos, pelos seus princípios, pelos princípios judaicos cristãos que ele deixou de legado para a humanidade. E esse é um legado que mudou o curso da humanidade. Tanto é que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Que até isso estão tentando mudar agora, né? A partir de agora, nas universidades, eles pedem para não mais falar antes e depois de Cristo. Agora eles falam antes ou depois da era comum. Está entendendo aí, irmão? Mas a verdade é que o curso da história da humanidade, ele foi alterado drasticamente por Cristo. E pelos ensinamentos que ele deixou. E inclusive, o mundo ocidental foi todo moldado por esses princípios. Você pode olhar que depois da morte de Jesus, algumas centenas de anos após, 200 ou 300 anos depois, né, o poderoso Império Romano se fundiu com o cristianismo, o Estado se fundiu com a igreja. E a partir dali, o mundo ocidental, ele foi moldado pelos princípios judaico-cristãos. Tanto é que se você olhar nas constituições de muitos países ocidentais, você vai ver várias referências, vários princípios judaico-cristãos. Certo, meus irmãos? Então, essas são as amarras, as correntes, as ataduras que prendem esses homens, né? Esses governantes ímpios. Porque, irmãos, o ímpio, ele enxerga esses princípios como uma prisão. O homem, ele enxerga esses ensinamentos de Cristo, esses mandamentos de Cristo, como uma prisão. E ele deseja ardentemente se libertar dessas correntes, dessas amarras. Deseja ardentemente se libertar desses princípios para que finalmente possa pecar em paz. Essa é a verdade do homem, o homem caído. Essa é a verdade dos reis da terra, dos governantes da terra. Certo? Isso, irmão, é um tipo de controle para eles, é um tipo de algema. Certo? E aí, isso nos leva à segunda pergunta que a gente deve fazer agora. Como eles estão tentando romper essas ataduras? Como eles estão tentando romper essas algemas? Como eles estão tentando desatar essas cordas? Isso, irmão, é muito claro para nós, principalmente para a nossa geração, não é? Olha, eles fazem isso agora, nesse momento, destruindo gradativamente esses princípios que forjaram a sociedade ocidental. E como eles fazem? Como eles vão destruir esses princípios, né? Simples, com a implementação de outra cultura.
E eles fazem isso gradativamente, de geração em geração. Irmãos, e como é que eles estão implementando essa cultura que eles querem? Subversão e inversão de valores. É o que a gente vê hoje. O que é considerado correto e certo pela Bíblia, não é o que nós vemos que eles apoiam nos dias de hoje. Parece até que o certo virou errado, e o errado virou certo. Nós vemos isso, meus irmãos, hoje. A cada jornal que a gente assiste, a cada lei que é aprovada, nós vemos a cada dia, passo a passo, essa inversão de valores, certo? E com isso, os princípios bíblicos, né? Os ensinamentos de Jesus, cada vez mais, são colocados de lado, certo, meus irmãos? Essa é a meta, é dessa forma como agora eles tentam se libertar das amarras, dessas algemas, dos grilhões, dessas ataduras. Essa é a forma como que eles fazem agora, no presente. Porém, no futuro, aí eles já vão tentar de outra forma. No futuro, irmãos, os reis tentarão fazer isso de forma bélica. Os reis da terra, os governantes da terra, no futuro tentarão se libertar das suas algemas, dos seus grilhões, dessas correntes de uma vez por toda, pelo meio da força, pelo meio militar. Olha, Apocalipse 19, versículo 19, fala assim: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma tentativa vã e desesperada da humanidade de se rebelar contra Deus. Imagine que o homem, com todo o seu poder bélico, certo? Mundial, vai lutar contra o Criador dos céus e da terra, cujo os céus não podem conter a glória desse Deus. É loucura, meu irmão. Mais uma vez, nós vemos agora a loucura do homem tentando se rebelar contra Deus. Os reis da terra tentando mais uma vez fazer isso, só que dessa vez pelo meio da força. Dessa vez, não pelo meio da conspiração em si, tentando destruir os princípios e os ensinamentos bíblicos de Jesus. Dessa vez, vai ser pela força. Esse vai ser o ápice da rebelião humana. Vai ser em Apocalipse. É o auge da rebelião humana contra Deus. Vamos avançar aqui para o versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Irmãos, esse versículo, certo? Ele deixa explícito a onipotência de Deus. E aí, meus irmãos, agora começa a reação de Deus, né? Versículo 5: Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Irmãos, a resposta de Deus virá na sua ira, que é exclusiva para os ímpios, e para todos aqueles que se rebelam contra Deus e o seu ungido. Aqui, nesse versículo, a gente precisa separar duas coisas, para deixar bem claro. Ira é uma coisa, meu irmão. A ira de Deus é uma coisa, certo? E a tribulação são coisas diferentes, tá? Vamos lá, vamos ver o que é a ira de Deus, o que se refere à ira de Deus, aqui nesse versículo, né? Irmãos, a ira de Deus
ela é conhecida no Antigo Testamento como o dia do Senhor, cujos profetas maiores e menores do Antigo Testamento, eles profetizaram, certo? Esse é um dia de vingança de Deus contra todas as nações ímpias que agiram impiamente. É um dia terrível. No Novo Testamento, a ira de Deus, ela é conhecida como 7 taças. Tanto é que elas são chamadas 7 taças da ira de Deus. Em Isaías 13, 9 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr sobre a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. É nesse dia, meus irmãos, que ele vai responder a esses reis da terra, que fazem guerra contra ele, que tramam contra ele e contra o seu ungido. É na ira de Deus. Irmãos, eu sei que essa é uma palavra que pode até amedrontar, pode colocar um temor em nós, mas eu tenho uma boa notícia para mim e para vocês. É que a igreja não passará por essa ira. 1 Tessalonicenses 5:8, 9 fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmão. A ira não é para a igreja. A ira não é para os crentes. A ira não é para aqueles que temem ao Senhor. E nós vemos isso, a coerência bíblica a respeito desse assunto, quando a gente vai ver o derramar das taças da ira de Deus. Apocalipse 15, certo? Quando ele vai começar a derramar as taças, olha o que acontece. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também vi os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Em algumas traduções diz que essas pessoas, elas estavam em cima desse mar de vidro. Enquanto, irmãos, as taças da ira de Deus estavam sendo derramadas na terra, essas pessoas estavam protegidas da ira de Deus. A igreja não passará pela ira, meus irmãos. Glória a Deus. A ira é reservada a todos aqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu ungido. Amém, meus irmãos? Ficou claro nesse ponto? Já a tribulação não, meus irmãos. A tribulação virá sobre toda a terra, né? Será um tempo de grande assolação, como nunca se viu na terra. Marcos 13, do 19 ao 20, o próprio Jesus fala isso, né? E a igreja passará por ela. Tanto é que em Apocalipse 7, 14, né? João está falando com um anjo lá, e ele diz assim: quem são esses daí? Ele diz: não sei, Senhor, tu sabes. Aí o anjo começa a falar: esses são aqueles que vieram, essa multidão que não se pode enumerar, eles vieram da grande tribulação.
e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está vendo aí, irmão? A igreja passando pela tribulação, mas lá na frente, no derramar das taças, ela é preservada, ela é tirada. Aleluia, meus irmãos. Vamos avançar aqui para o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Engraçado, irmãos, que essa palavra ungido, né? A palavra em hebraico, que é traduzida para nós como ungido, é Messias. Messias. Ungido de Deus. Esse salmo não fala do reinado de Davi. Esse salmo fala do reinado de Cristo, do reinado do Messias, o milênio, o reinado messiânico, que é também profetizado pelos profetas maiores e menores do Antigo Testamento. Meus irmãos, muitos aqui têm essa dúvida, né? De onde fica esse Monte Sião? Ou o que significa Monte Sião? Irmãos, o Monte Sião, originalmente, né? Ele é um monte que fica naquela região de Jerusalém, tá? E que onde, lá no Antigo Testamento, foi edificada a cidade de Davi, certo? Porém, é consenso, pela lógica bíblica, que quando a Bíblia se refere a Sião, ela está falando de toda aquela região que compreende Jerusalém. E muitas vezes se refere sobre a própria Jerusalém. Ela é descrita como a cidade do grande rei. Lembra que Jesus pede para não jurar por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei, que é o nosso Messias. Aleluia, glória a Deus. Vamos avançar aqui para o versículo 7. Proclamarei um decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui, meus irmãos, muitos irmãos, eles falam assim: olha, Cristo, Jesus, ele foi gerado lá na eternidade. E, irmãos, essa é uma compreensão, é uma falha de interpretação, porque lá em 1 João, diz que Jesus é o verbo e que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, ou seja, não tem nem princípio e nem fim. É eterno, meus irmãos. Então, ao nós pegarmos e fazermos essa interpretação aqui, que Jesus foi gerado na eternidade, é uma falha de interpretação nossa. Sabe por quê? Porque lá na frente, Paulo, divinamente inspirado, interpreta como esse versículo como uma profecia da ressurreição de Jesus. Ó. Atos 13, mostrar aqui para vocês. Ó, Atos 13, a partir do 30, fala assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos nossos pais, ou seja, lá atrás na Bíblia, Deus a cumpriu a nós, ou seja, a essa geração, certo? Seus filhos, ressuscitando quem? Ressuscitando a Jesus. Versículo 33, como também está escrito no Salmo 2: meu filho tu és, hoje te gerei. Está entendendo, irmãos? A Bíblia, ela não se contradiz. Muitos aqui vão apontar uma possível contradição, dizendo: olha, que Jesus não é eterno, está aqui, ele foi gerado na eternidade. Está errado, irmão, isso é uma falha de interpretação sua, certo? Então, Jesus não teve início e nem terá fim, porque ele e o Pai são um. Aleluia, glória a Deus. Vamos avançar aqui para o versículo 8, que diz assim: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra pela tua possessão. E aqui, irmãos,
eu faço um paralelo. Vocês lembram que lá atrás, né? Lá atrás em Mateus, né? Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás levou ele lá para cima, né? E disse assim: olha, se tu prostrado me adorares aqui, eu vou te dar os reinos da terra. E aqui algo mudou, porque aqui quem é que está oferecendo os reinos da terra para ele? Quem é que está oferecendo os gentios? Deus. Deus está oferecendo os reinos para ele agora. O que foi que mudou lá atrás? Irmãos, naquela época, certo? A Bíblia fala que o mundo, né, estava sob o poder do maligno. Naquela época, estava sobre a regência do maligno. Isso naquela época, certo? Você vai ver que em 1 João 5,19 ele fala isso. Que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder do maligno, né? E o que foi que mudou? Ele vai falar basicamente que é a 7ª trombeta, irmão. Que é quando Cristo volta. E aí ele fala que a partir de agora, os reinos da terra pertencem ao nosso Deus. A partir daquele momento, do retorno de Cristo, da vitória de Cristo, né, sobre os reis, sobre os gentios, a vitória de Cristo sobre Satanás, que é aprisionado, a partir daquele momento, Cristo vence e devolve os reinos novamente para o nosso Deus. Aleluia, meus irmãos. E é naquele momento que é inaugurado o reino milenar do Messias. E também é nesse momento, na última trombeta, que nós estaremos com ele para sempre. Versículo 9: tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui, meus irmãos, temos que fazer uma pergunta: por que é necessário que Cristo use uma vara de correção, uma vara de ferro ainda, contra essas nações? Porque elas não aceitarão seu reinado ainda, porque elas ainda estarão rebeldes. No Apocalipse, vemos que as nações que receberam todas aquelas pragas apocalípticas não se arrependeram dos seus pecados, muito menos deram glória a Deus. Pelo contrário, voltaram as suas bocas para o céu, para blasfemarem todos aqueles que estavam lá, Deus e os seus santos, todos aqueles que estavam nos céus. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Você achou que vai passar o milênio de boa? Não. Vai ter trabalho para vocês. Porque em uma carta à igreja de Tiatira, Cristo fala, certo? Que aos vencedores daquela igreja, Ele dará poder sobre as nações. E eles despedaçarão as nações com vara de ferro. Eles governarão, regerão as nações com cetro de ferro. Assim como foi dado a Cristo fazer. Aleluia, meus irmãos. É incrível, né? Como a mudança da igreja, de perseguida, agora a igreja passa a reinar com Cristo. De perseguida, agora a igreja passa a reger as nações. Né? Irmãos, em Apocalipse 1,5 também vai falar dessa mesma forma. 2 Timóteo 2:11, 2. Todos esses versículos vão falar que nós reinaremos com Cristo. Nós regeremos junto com Cristo. Reger significa, irmão, reinar, exercer função de rei. Reinar junto com Cristo. E aqui, para finalizar, aqui termina a partir do versículo 10, 11 e 12, com uma advertência contra os reis da terra. Ele fala assim: agora, pois, reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Instruir pelo quê, irmão? Instruir pelo evangelho. Instruir pelos mesmos princípios que vocês rejeitaram lá atrás. Instruir pela palavra de Deus. Não se rebelem. Alegrem-se, aqui versículo 11, alegrem-se, temam o Senhor e alegrem-se com tremor. Beijai o filho no versículo 12.
Beijai o filho aqui, irmãos, porque na cultura do escritor, beijar era um sinônimo de reverência, era um sinônimo de honra. O que ele está falando aqui é: honrem agora a Deus, ao Messias, honrem a Cristo, para que não se acenda a ira dele e você não morra no caminho. Para finalizar, irmão, eu tenho uma pergunta hoje para você, que a sua mãe tanto ora por você, que ficou tantos dias de joelho por você. De que lado você vai estar? Você vai estar do lado daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que conspiram contra os seus princípios, contra a sua palavra, daqueles que rejeitam a Deus, daqueles, meus irmãos, que lutam contra Deus, às vezes não com armas, mas com palavras, com a sua conspiração. Ou você vai estar do lado dos eleitos de Deus, porque o mundo nada tem para lhe oferecer, só tem a ira de Deus para quem está no mundo. Agora, para nós, olha o que a palavra de Deus oferece. Nós, de perseguidos, passamos a reinar com Deus, de injuriados, passamos a ser regentes, junto com o Messias, para todo sempre. E aqui ele termina: bem-aventurado é todos aqueles que confiam no Messias, todos aqueles que confiam em Deus, porque ele virá, meus irmãos, não se engane, ele virá com os seus anjos e dará a cada um conforme as suas obras. E nós estaremos para sempre com ele, e nós reinaremos para sempre com ele. Outrora perseguidos por essas nações, agora reinaremos sobre essas mesmas nações, meus irmãos. Eu espero que essa palavra possa ter edificado a vida de muitos aqui hoje, e possam nos levar à reflexão.